a educação não formal, ela ainda é um tema muito novo no Brasil. Fora, né, na Europa, Canadá, os museus são muito visitados, eles são muito explorados, inclusive com função de ensinar, né, de aprender. Então, essa cultura de museu, acho que agora que ela está começando a ser vislumbrada pelo público brasileiro. Utilizei para estudo a preguiça gigante do Museu da PUC Minas. Então, é um museu praticamente voltado para a questão da paleontologia. Nós temos muitos sítios arqueológicos em Minas, na região de Lagoa Santa, próximo ao aeroporto de Confins, e na região do Triângulo Mineiro, Uberaba, Peirópolis, um bairro de Uberaba, onde foram encontrados vários fósseis. Mas o que acontece? Esses fósseis não são encontrados inteiros, né? Ou se são encontrados inteiros, eles não servem para expografia, para serem expostos. Por quê? Porque para o objeto ser exposto, ele precisa de ter uma mobilidade. E com medo de estragar aqueles fósseis, então geralmente eles ficam na reserva técnica do museu. E aí são confeccionados moldes para que se façam esses fósseis, réplicas desses fósseis. Inclusive o Museu da PUC Minas, ele é um museu de ponta na confecção de moldes, de exemplares paleontológicos. Então ele faz permuta, então um museu até de fora manda um objeto para o museu e o museu manda o molde como troca, né? É a moeda de troca do museu, são esses moldes. Então, assim, é bem interessante o trabalho que eles fazem. O fóssil verdadeiro, ele fica guardado na reserva técnica. Tem que haver, por parte do professor, todo um trabalho pedagógico para envolver esses alunos nessas visitas, porque senão vira meramente um trabalho de lazer, né? E na verdade, ele está ali com a função de ensino-aprendizagem. Então, se o professor não sabe trabalhar, né, a questão das visitas nos museus, né, tem todo um antes, um durante e um depois da visita, que deve ser trabalhado pelo professor para que haja eficácia na aprendizagem. Por que o museu coloca aquele objeto naquela exposição e como que os visitantes interagem com aquele objeto? Será que o museu tem essa preocupação em pensar que aquele objeto ele vai servir, ele vai ser utilizado como objeto de ensino-aprendizagem, como objeto pedagógico? Então, no primeiro momento, nós pesquisamos a questão da intenção do museu. Qual que é a intenção do museu ao construir aquele objeto? E, no segundo momento, qual que é a interação que o público, tanto escolar como público espontâneo, qual que é a interação que o público faz com aquele objeto? E daí, né, as pessoas aprendem. A preguiça gigante que eu trabalhei, que está exposta no Museu da PUC Minas, na verdade, ela foi construída a partir de 5 fósseis, de 5 preguiças. Como elas não estavam inteiras, então se montou dessas 5 preguiças, uma preguiça, para fazer o molde daquela preguiça que está exposta no museu. Então, ela é muito altiva, né? Ela está numa posição bípede, por conta da expografia, que fica linda, né? Assim, ela é muito alta, muito grande. Então, à primeira vista, o visitante fala, uau, né? Mas, na verdade, ela pode trazer obstáculos epistemológicos graves para a aprendizagem de ciências. Por exemplo, a preguiça gigante, ela não é bípede.
ela é quadrúpede. Então, no primeiro momento, o visitante pensa, ou pode pensar, o visitante que não tem um conhecimento prévio sobre aquele animal, ele pode pensar que ele é bípede. Na verdade, ele só fica bípede quando ele vai se alimentar de folhas nas copas das árvores. Ele ficava bípede, né? Então, assim, no primeiro momento também, as pessoas inferem que é um animal carnívoro. E a preguiça gigante não é carnívora, ela é herbívora. Porque ela se alimenta, né? Aí como que se sabe, né, que ela era herbívora? Então tem todo um trabalho assim, científico, né, por trás, dentição, né, arcada dentária, para verificar os hábitos mesmo desse animal. Visitem mais os museus. Na minha cidade também, no meu estado, Minas Gerais, toda a história, né, toda a história, né, tá viva, né, muito viva dentro dos museus de Ouro Preto, de Tiradentes, São João del Rei. Na cidade de Belo Horizonte existe um espaço enorme, né, cultural agora, que é em torno da Praça da Liberdade, né, que agora é Praça da Liberdade Centro Cultural. Então existem vários museus ali no entorno da praça, né, o Museu das Minas e do Metal, Centro Cultural Banco do Brasil, Casa Fiat de Cultura. São espaços assim, que a gente entra uma e sai diferente.